Irmãos, quero deixar uma breve meditação com respeito ao tema que nós estamos tratando, nas quintas-feiras. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre a ética do cidadão do reino de Deus. A gente sabe que não existe nenhum povo, nenhuma nação, nenhuma cultura que não tenha no seu escopo uma ética própria. A ética faz parte do ser humano. Pastor, o que é a ética? Ética é um conjunto de normas, de princípios, de conduta que fundamentam o comportamento humano nas mais diversas relações que o ser humano tem. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha uma ética. A ética é inerente do ser humano. Se você é ateu, se você é um budista, se você é um adepto do espiritismo, se você, de repente, é adepto do Islã, todas as pessoas nesse mundo têm uma ética. Tem algo que governa a sua mente, o seu pensamento, a sua conduta, a sua postura. Então não existe, nem numa tribo mais longínqua, de repente da Austrália, ninguém nesse mundo que não tenha uma ética. Todos os povos, de certa feita, têm uma norma, uma conduta, uma prática, uma visão do mundo que governa as mais diversas relações humanas. Agora, nós temos uma ética cristã. Essa ética é chamada cristã porque ela é uma ética revelada a partir das Escrituras Sagradas. Essa ética é uma ética que nós entendemos que contém princípios, normas, leis, que governam a forma do ser humano enxergar o mundo e que governa também a sua praxis de vida, ou seja, a sua conduta, o seu relacionamento familiar, no comércio, no trabalho, no lazer, na igreja e nas mais diversas e variadas formas de relacionamento humano. Portanto, a ética cristã é a ética do cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus que conhece as Escrituras, que foi alcançado pelas Escrituras, que conhece a Jesus, que entregou seu coração a Jesus, que recebeu o dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo o convenceu do pecado, o converteu, o santificou. Esse Espírito Santo que conduziu você à palavra, a você amar a palavra, compreender a palavra, entender a palavra, obedecer a palavra, você agora tem uma forma de enxergar o mundo. Você tem agora um conjunto, de normas, de princípios e de regras que governam toda a sua vida, toda a nossa existência nesse mundo. Por exemplo, a ética cristã, no casamento, diz que o homem tem que ser marido de quantas mulheres? Uma só. Mas isso, irmãos, quem trouxe para a nossa sociedade esse ethos do casamento foi a palavra de Deus. Foi a revelação de Deus nas Escrituras que dizem para nós que agora o homem precisa ter uma só mulher. E o casamento ser algo eterno, divino, algo que perdura para sempre. E Jesus mesmo disse que o homem se case à sua mulher, se une à sua mulher e nunca mais se separe. Pastor, de onde vem essa ética? Da palavra de Deus. A palavra de Deus contém, por exemplo, a ética do relacionamento humano. A palavra de Deus contém a ética no trabalho. A palavra de Deus contém, irmãos, normas e princípios que governam toda a nossa vida e toda a nossa forma de se comportar nesse mundo, dentro da igreja e fora dela. Na realidade, quem trouxe o grande benefício para a sociedade, que hoje tem sido alvo de tanta perseguição, foi o cristianismo. Se hoje o mundo ocidental é o que é por causa do cristianismo.
Foi o cristianismo, irmãos, que trouxe esse ethos, esse comportamento, esse padrão de comportamento que deu ao homem e trouxe ao homem prosperidade. E na realidade, irmãos, nós temos uma ética revelada nas Escrituras, pelas quais o Espírito Santo nos auxilia a viver, a cumprir e a testemunhar. Hoje, existem muitas pessoas que não têm ética, você já ouviu isso? Por exemplo, há muito pouca ética na política nos nossos dias, né? O meio político está muito corrompido, muito pervertido, e aquela ética que se espera de um político, como diz as Escrituras, parece que isso se perdeu. Uma ética, por exemplo, na criação dos filhos, também às vezes tem se perdido, né? Nós temos uma ethos de Cristo e da palavra de Deus com respeito à criação dos nossos filhos, mas isso tem se perdido. Nós temos, por exemplo, uma ethos, uma ética de deveres e direitos de marido e mulher. Isso tem se perdido. Os homens têm esquecido qual é o seu papel no casamento. E as mulheres estão se esquecendo qual é a ética delas no casamento. Mulheres querem se tornar como homens. E o que é pior, homens têm se tornado como mulheres. O próprio casamento, a ética do casamento tem sido distorcida. Por quê, pastor? Porque lá em Gênesis 2, que é o grande capítulo da ética com respeito ao matrimônio e ao casamento, diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Lá não diz que o homem se une a outro homem. Lá não diz que uma mulher se une a uma outra mulher e os dois serão uma só carne. Mas é isso, irmãos, que nós vemos nos nossos dias. Existe um ethos que governa a vida do cidadão do reino de Deus, e não é para o seu mal não, viu, irmãos? É para o seu bem. Tudo que Deus faz é bom, amém? Tudo que Deus faz é para o benefício do homem. Tudo que Deus faz, irmãos, é para que o homem seja reconciliado com Deus e tenha uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida dentro daquele ethos que o próprio Deus preceituou para o homem. Só que o homem, irmãos, insiste em viver a sua própria ética. E muitas vezes essa ética fere a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Existe um texto na palavra de Deus que eu queria deixar para vocês, que ela contém de forma muito resumida, mas muito abrangente, a ética do cidadão do reino de Deus. É o Salmo de número 15. Abre a sua Bíblia com o pastor. O Salmo de número 15, irmãos, é um salmo de Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos da Bíblia. E o interessante é que a partir do Salmo 11 até o Salmo 15, Davi trata desse contraste entre a ética do cidadão do reino de Deus e a corrupção do ímpio. E Davi faz esse contraste com esses salmos a partir do Salmo 11, e ele mostra no Salmo 15, de forma muito clara, de forma muito limpa, de forma muito bonita, qual deve ser a ética do cidadão do reino de Deus, ou seja, como é que o cidadão do reino de Deus deve se comportar, quais devem ser as atitudes desse homem e dessa mulher na comunidade, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, o que Deus espera de mim e de você, para que a nossa vida seja uma vida de testemunho fiel, daquela ética maravilhosa, surpreendente, límpida e pura, da palavra de Deus, para o bom andamento dos relacionamentos, para a felicidade do lar e para o benefício da sociedade. O interessante, irmãos, que
O Salmo de número 15 começa com uma pergunta. Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no teu santo monte? O interessante é que essa pergunta fala sobre a ética do cidadão do reino de Deus. Essa pergunta vai agora ser respondida dizendo o seguinte: como é que o cidadão do reino de Deus vive? Como é que o cidadão do reino de Deus se comporta? Como é que o cidadão do reino de Deus desenvolve a sua ética nos mais diversos relacionamentos? Essa pergunta é mais ou menos assim, quer ver? Como vive o cidadão do reino de Deus? Quem há de morar no seu santo monte? Ou seja, quem é aquele que goza do benefício e do privilégio de já habitar com o Senhor mediante o Espírito Santo? Quem é aquele a quem Deus revelou a sua graça e que agora já está na presença de Deus em Cristo Jesus? E o interessante, irmãos, que o Salmo 15, ele responde essa pergunta com 10 atributos de uma ética do reino de Deus. Agora, o interessante é que desses 10 atributos da ética de um cidadão do reino, 5 são positivos e 5 são negativos. E positivos e negativos no sentido de que aquilo que você pratica e aquilo que você não pode praticar. É por isso que aqui Davi elenca 10 atributos da ética do cidadão do reino de Deus, 5 os quais você precisa praticar e 5 dos quais você não deve fazê-lo e nem praticá-lo na sua vida. Pastor, quais são esses atributos que Deus espera do seu povo? E na realidade, irmãos, de todo o homem. Quando a gente vê a palavra de Deus, claro, ela é eficaz na vida do crente, mas a palavra de Deus deveria nortear todo o homem, porque é a vontade de Deus para todo o homem, para que, como eu disse, ele viva bem, ele viva feliz, ele goze de tudo aquilo que Deus tem para ele. Mas então, irmãos, esse salmo responde a essa pergunta: como vive um cidadão do reino de Deus? Quais são os 10 atributos de uma ética que eu preciso fundamentar-me nela e vivê-la nos mais diversos relacionamentos que eu tiver? Vamos começar pelos 5 atributos positivos que Deus espera daquele cidadão do reino de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você faz parte desse reino? Você é um cidadão do reino de Deus? Claro que nós somos. Pois todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, o reino de Deus já está habitando nele. Amém? Por quê? Porque Jesus é o reino. Certa feita os discípulos perguntaram para Jesus assim: Senhor, quando é que vem esse reino que o Senhor fala tanto nele? Quando é que vai se manifestar esse reino? Está lá em Lucas. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, o reino de Deus já está entre vós. O que Jesus responde é o seguinte: vocês estão perguntando por esse reino já chegou. E ele chegou na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Jesus lá em Lucas diz assim: eu sou a porta do reino de Deus. Se você reconhece a Cristo como Senhor da sua vida, você já faz parte do reino de Deus. Você já é um cidadão do reino de Deus. E a sua ética tem que ser uma ética do reino de Deus, para que o seu testemunho possa ser eficaz e para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Pastor, quais são as 5 virtudes ou 5 atributos positivos da ética de um cidadão do reino de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, o texto diz que o cidadão do reino de Deus, ele vive com integridade. Versículo 2. A pergunta é o seguinte: quem há de morar no teu santo monte? E aí vem agora as respostas. Primeiro, o que vive com integridade. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito bonita na Bíblia.
Essa palavra não quer dizer a pessoa perfeita, mas essa palavra quer dizer aquela pessoa que ela não tem duas caras, que ela não é partida, que ela é inteira. A pessoa que vive com integridade é aquela pessoa que não demonstra ser várias pessoas, dependendo das circunstâncias. Ela é uma só. Ela é uma pessoa íntegra. Ela é uma pessoa inteira. Ela é uma pessoa confiável. Veja bem, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que você pode confiar. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa íntegra, inteira. Ela vive com integridade. Portanto, irmãos, a integridade é um atributo ético do cidadão do reino de Deus. Nós não somos pessoas de duas caras. Nós não somos pessoas partidas. Nós não somos pessoas que num determinado lugar agimos de um jeito e no outro lugar agimos de outro jeito. Nós somos pessoas confiáveis. Nós somos pessoas de uma face só. Nós somos pessoas inteiras. Nós não somos pessoas partidas. Nós vivemos com integridade. A sua vida e a minha vida é uma vida íntegra diante de Deus. É uma vida que não existem pontos escuros. Está tudo claro. Está tudo na luz. A pessoa íntegra é aquela pessoa que não tem do que se envergonhar. Lembra da palavra de Paulo a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Quem é a pessoa íntegra? É aquela pessoa, querido, que ela é a ela mesma. Não é aquela pessoa falsa. Não é aquela pessoa que se apresenta de várias formas, dependendo das circunstâncias. Pastor, a ética da integridade é uma ética do cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus é íntegro. Ele é um só. Ele é confiável. Ele não engana. Ele mostra a cara. Ele é desse jeito. E é desse jeito que ele vive, para a glória de Deus. Amém? O segundo atributo, irmãos, positivo do cidadão do reino, está aí no verso 2, diz assim: e pratica a justiça. Veja, querido, que o homem íntegro, ele busca praticar a justiça. Ele busca, irmãos, viver com a integridade fazendo o que é certo. Ele busca a justiça de Deus na sua vida e na vida dos outros. Ele busca, querido, viver segundo uma norma, um padrão, e esse padrão é elevado. E essa justiça não é a justiça dele, preste atenção nisso, mas a justiça de Deus. São os atos de justiça de Deus na vida dele que devem ser agora vividos na comunidade. Tem muita gente, irmãos, que quer exercer justiça. Tem muita gente que às vezes se sentem justiceiros, querem julgar as pessoas, querem exercer juízo sobre as pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto diz que o cidadão do reino de Deus pratica a justiça, significa que ele busca os atos de Deus, as ações de Deus, a intervenção de Deus e tudo com aquilo que pertence aos atos de justiça de Deus na vida dele e na vida de todos aqueles que convivem com ele ou que Deus dá a graça de conviverem com ele. O texto diz que o cidadão do reino de Deus, ele pratica a justiça. Ele é um homem justo. Ele é um homem honesto. Ele é um homem, como diz Deuteronômio, ele não tem na sua casa duas balanças, dois pesos, duas medidas. Ele não age com uma pessoa dependendo de quem é de uma forma e age com outra pessoa dependendo de quem é de outra. Não, ele é justo. A justiça dele não baseia nele, mas se baseia na justiça de Deus. Aquilo que Deus preceitua, ele exerce, ele executa.
E ele pratica essa justiça em todos os relacionamentos que ele tem. Portanto, queridos, essa é a segunda grande virtude e atributo da ética do cidadão do reino de Deus. Primeiro, ele é um homem íntegro. Segundo, ele pratica a justiça. Terceiro, versículo 2, e de coração fala a verdade. Está aí, querido, a terceira grande virtude do cidadão do reino de Deus. Ele fala a verdade. Claro, se ele pratica a justiça, ele também precisa falar a verdade. E quando a Bíblia diz de falar a verdade, irmãos, a Bíblia diz de você ser honesto com aquilo que você crê e aquilo que você vive. Significa, irmãos, que a mentira não pode fazer parte da vida do cidadão do reino de Deus. Ah, pastor, mas uma mentirinha só. Muitas vezes a gente escorrega nisso, não é? Muitas vezes a gente, por várias razões, a gente quer mentir, omitir, e não quer colocar às vezes as coisas às claras. Mas pastor, nós temos que mentir, nós temos que falar a verdade em toda e qualquer situação? Na maioria das vezes, se possível, sempre buscando um mal menor. Por exemplo, a ética da verdade e da mentira, meu pastor, ela tem que ser usada com muita sabedoria. Já pensou? O sujeito entra na sua casa, o ladrão está dentro da sua casa, a sua esposa e o seu filho estão escondidos dentro de casa. O ladrão pega um revólver e diz assim: tem mais alguém na sua casa? O que você vai responder para ele? Está vendo, irmãos? É por isso que a gente precisa muito conhecer a palavra de Deus. É por isso que a gente precisa muito se debruçar diante da Bíblia. Sabe por quê? Porque é claro que você não vai falar para o ladrão que tem. Ué, pastor, mas então o senhor está mentindo? Situações complexas, irmãos, que às vezes a ética da verdade não se aplica. Por quê? É óbvio. Você falou uma mentira, mas essa mentira é para preservar o bem e não para executar o mal. Então, irmãos, nós temos que ter muita consciência de que, na realidade, quando o texto diz e de coração fala a verdade, significa que a vida desse homem é pautado na verdade, e ele não tem do que se esconder, não tem subterfúgios, não tem pontos escuros. Ele, de repente, quando atrasa do trabalho e a esposa pergunta, ele fala a verdade. Entende? Ele não inventa uma mentira. Ele não cria uma história. Ele não inventa algo para de repente sair bem na fita e ser aquele cara que todo mundo admira. O texto diz de coração, ele fala a verdade. O interessante, irmãos, é que a mentira foi por muitos anos uma tônica de muitos povos. A mentira era comum, inventar histórias. Mas depois, irmãos, que o Evangelho chegou, e depois daquele que é a própria verdade se encarnou, essa ética do reino de Deus, de falar a verdade, mudou a história de muita gente. A Bíblia diz, irmãos, que assim como nós temos um pai, e esse pai, ele é todo verdade, a mentira também tem um pai, e o diabo é o pai da mentira. Portanto, meu amado, essa é a terceira virtude da ética de um cidadão do reino de Deus. Primeiro, ele vive com integridade. Segundo, ele pratica a justiça, versículo 2. E terceiro, o texto diz que ele fala a verdade. E às vezes, irmãos, a verdade dói. Às vezes a verdade machuca. Mas você pode falar a verdade em amor, com amor. Você pode exortar um irmão com amor. Você não precisa ser um arauto da verdade, trazendo rancor, amargura e tristeza no coração das pessoas. Você pode temperar a verdade com amor. Você quer ver um exemplo da Bíblia? De um homem que falou a verdade, mas com muito amor, para uma pessoa que estava vivendo na mentira? Natã.
Davi estava vivendo uma mentira, encobriu um pecado terrível na sua vida. Davi conviveu com isso como se nada tivesse acontecido, tocou a vida, esqueceu-se de Deus. E de repente estava lá, irmãos, convivendo com aquele ato deplorável que ele realizou, junto com Betseba e junto com seu marido. E viveu, irmãos, como se nada tivesse acontecendo. E Deus levantou um homem, e esse homem confrontou Davi. Agora, preste atenção numa coisa. Falar a verdade, irmãos, não é ferir as pessoas, não. Tem muita gente que gosta de dizer que fala a verdade, mas na realidade ela fere as pessoas. Natan não chegou com o dedo em riste no nariz de Davi e disse assim: você é um cachorro, você é um sem vergonha, você é um pecador miserável. Não fez nada disso. Às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem que falar a verdade em amor. Nós não somos juízes de ninguém. Nós somos pessoas que não falam mentira, que se pautam na verdade. E essa verdade, ela tem que ser vivida antes de ser falada. E quando ela é falada, ela tem que ser falada com muito amor. Pastor, o que Davi fez? Você conhece a história. Ele contou uma história. Ele contou uma parábola de um rei rico, que tinha muitos cordeirinhos, que podia matar qualquer um que ele quisesse, mas ele resolveu matar a única cordeirinha de um viajante que chegou pobre. E aí, de repente, irmãos, quando Davi ouviu aquela palavra, ele falou assim: olha, esse moço, esse homem que fez isso tem que morrer. E aí Natan deve ter tomado um fôlego e disse assim: tu és o homem. Esse homem é você. A Bíblia diz, irmãos, que quando a gente tempera a verdade com amor, há quebrantamento e arrependimento, sabia? E Davi se quebrantou, se arrependeu, botou um pano de saco, escreveu os mais belos salmos, 32 e 51, e de repente, irmãos, Deus coroou Davi com um novo filho, Salomão, o grande rei de Israel. Em outras palavras, toca a vida, meu filho, você se arrependeu, porque teve alguém que falou a verdade. Portanto, meu querido, não use a verdade para ofender os outros. Cuidado para nós não ofendermos as pessoas com a verdade. Pastor, quando é que a verdade ofende? Quando ela é dita na hora errada, da forma errada e no lugar errado. O ethos da verdade não dá a você o direito, não dá a você o poder de você humilhar ninguém, desprezar ninguém, ferir ninguém, desconsiderar ninguém. É por isso, irmãos, que a verdade que nós temos, ela tem que ser dita, proclamada e vivida com muita candura, com muita ternura, com muito amor. Sabe por quê? Porque ânimos mais exacerbados podem ferir as pessoas ao invés de sarar. Pode promover, irmãos, uma doença mais do que curar. E ao invés da nossa verdade aliviar, curar, salvar e resgatar, a nossa verdade tem sido um tropeço para muita gente. Por quê, pastor? Porque a gente está dizendo a verdade da forma errada. Porque às vezes a gente quer ferir as pessoas. Porque às vezes a gente quer machucar as pessoas. Paulo diz: fale a verdade, mas em amor. Porque o amor edifica. O quarto atributo da ética do reino de Deus está no versículo 4. Ele diz assim: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Em outras palavras, ele honra os irmãos e ele não tem comunhão com aqueles que desprezam o Senhor, com aqueles que desdenham do Senhor, com aqueles que são reprovados diante do Senhor. Há aqui, irmãos, uma ética positiva do cidadão do reino de Deus, de honrar os irmãos. O texto no verso 4 diz assim: honra aos que temem ao Senhor. Em outras palavras, na comunidade de fé, nós precisamos honrar os irmãos. Nós precisamos tê-los em alta conta. Nós precisamos ter comunhão com eles.
Nós precisamos andar com eles. Nós precisamos aprender deles. E nós precisamos, irmãos, sermos edificados uns pelos outros, dando e recebendo. Davi diz que os santos da terra, ele tem neles o fonte de maior prazer. Davi, irmãos, era um homem que amava aqueles que amavam o Senhor. E a Bíblia diz que o quarto atributo ético do cidadão do reino de Deus, que ele honra os irmãos. Merecemos uns dos outros a honra. Por causa de quem? Por causa do Deus que nós servimos. Por causa do Deus que nós nos curvamos diante dele e obedecemos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos algo que nós não concordamos. Nós não podemos ser cúmplices. Nós não podemos ter comunhão com aqueles que muitas vezes vivem no engano, vivem na corrupção, vivem no erro, vivem no engano. Nós não podemos aplaudir essas coisas. Pelo contrário, nós temos que reprová-las. É isso que diz o texto. Nós honramos os irmãos e reprovamos aqueles que praticam o mal. Portanto, nós temos que ter cuidado para não aplaudir aquilo que o Senhor Jesus não aplaude. Aquilo, de repente, que o Senhor Jesus não tolera, como na igreja lá de Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher. Tem coisas, irmãos, que Jesus não tolera. E nós, como cidadãos do reino de Deus, nós não podemos tolerar também. E quando a gente tolera e convive com essas coisas, nós estamos contrariando uma ética do reino de Deus. Pastor, quer dizer que a gente não pode, então, conviver com pessoas que não são crentes? Não é isso. É claro que nós podemos conviver. Aliás, nós devemos conviver, né? Jesus disse que o campo é o mundo. Jesus diz: ide por todo o mundo. É claro, querido, que nós podemos ter relacionamentos com pessoas que não comungam dessa ética cristã. Agora, daí você concordar com o que eles fazem, proclamam, vivem, perpetuam e corrompem-se, é outra história. Você, de repente, se aliar e ter comunhão com pessoas que diametralmente pensam diferente, agem diferente e fazem aquilo que é desprezível aos olhos de Deus, a palavra de Deus, irmãos, não te dá lugar para você fazer isso. Pelo contrário, o texto diz, você tem que reprovar essas coisas. As obras, irmãos, que contrariem a verdade de Deus precisam ser reprovadas e não aplaudidas. Nós não temos comunhão com pessoas, por exemplo, que pensam, agem, proclamam e vivem de forma contrária à palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o único ser humano na face da terra que viveu constantemente na companhia de pecadores foi quem? Foi Jesus. Foi só ele, viu, irmãos? É por isso que o verso 4 diz: honra os que temem ao Senhor. A ética do cidadão do reino de Deus é que nós temos comunhão com aqueles que pensam, vivem, proclamam a verdade que nós vivemos e proclamamos. É claro que o pastor Luciano, eu tenho conhecidos e amigos que não são crentes? Tenho. O senhor gosta deles? Gosto. Mas se eles fizerem alguma coisa e falarem comigo que a palavra de Deus é diametralmente contra, mas é na hora que eu falo com eles. E se, de repente, eles não quiserem mais a minha amizade por causa disso, não tem problema. Não tem problema. O que a gente não pode, irmãos, é negociar os valores da palavra de Deus, princípios e uma ética cristã, e de repente achar que está tudo bem, a gente pode conviver, está tudo numa boa, e de repente a gente vai abrindo as comportas, daqui a pouco a coisa desanda de vez. E a última virtude positiva está no verso 4, o que jura com dano próprio e não se retrata. Em outras palavras, ele mantém a promessa.
ele é um homem de palavra. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, capítulo 5, diz isso no Sermão do Monte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Deuteronômio 23 fala exatamente sobre isso no versículo 21. Quando você votar, quando você falar, quando você prometer alguma coisa, você trate de cumprir, ou seja, seja um homem que tenha uma palavra. É isso que o texto está querendo dizer. Jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, você fala uma coisa e interpõe a sua própria vida para você cumprir aquele negócio. O cidadão do reino de Deus, irmãos, antes dele assinar um documento, a palavra que ele fala tem que ter valia. E veja como isso, irmãos, é tão enriquecedor na vida de tanta gente, né? A palavra de Deus lá em Eclesiastes diz que aquele que vota alguma coisa, é bom cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Aquilo que você votou e fez uma promessa, trate de cumprir essa promessa. E o versículo 4 fala sobre isso. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Às vezes a tradução é difícil, mas quer dizer única e exclusivamente isso. Se você falar alguma coisa, se você fizer uma promessa, cumpra a sua promessa e mantenha a sua promessa. Então, irmãos, 5 virtudes positivas que a ética do reino de Deus exige de mim, exige de todos aqueles que de repente fazem parte desse reino. Primeiro, viver com integridade. Segundo, praticar a justiça. Terceiro, falar a verdade. Quarto, honrar os irmãos. Quinto, manter a sua palavra e a sua promessa naquilo que ele prometeu e naquilo que ele cumpriu. Olha, amanhã eu passo aí na sua casa e te pago. Passa na casa e paga. Entende? Amanhã a gente acerta o que eu devo. Passa lá e acerta o que deve. Então não fale que vá. Entende como é que é? Pode deixar, meu bem. Essa semana eu chego mais cedo. E aí de repente não chega mais cedo. Então, meu irmão, eu sei que às vezes é muito difícil, mas olha, é um alerta da palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo que você proclama, aquilo que você fala, aquilo que você promete, é bom a gente tratar de cumprir, para que você tenha legitimidade com aquilo que você faz. Pastor, quais são as 5 práticas que eu tenho que evitar? O que agora eu preciso evitar para eu ser um cidadão do reino e praticar esse ethos, essa ética do reino de Deus? A primeira está no versículo 3, diz assim, versículo 3 diz assim: o que não difama com a sua língua. A primeira ética negativa, ou seja, aquilo que eu preciso evitar de fazer, é que esse homem não difama o próximo. Versículo 3, o que não difama com a sua língua. Em outras palavras, agora é aquilo que ele não faz, é aquilo que ele não pratica. Pastor, o que esse homem não pratica? Ele não fala mal dos outros. Tome cuidado, viu, meu irmão? Porque isso na nossa sociedade é muito comum. A gente encostar um no outro e começar a falar mal uns dos outros. Mas a palavra de Deus diz que a ética do cidadão do reino, ela não deve difamar o próximo, não deve falar mal do próximo. Jesus ensinou isso de forma muito clara em Mateus capítulo de número 18. Ele diz, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem alguma diferença com alguém, se você deve alguma coisa ou ela deve alguma coisa a você, vá na pessoa e fale com ela. Mas não fale dela para os outros. E muitas vezes, irmãos, nós temos nos esquecido disso. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Jesus foi muito claro sobre isso. Ele diz, olha, entra tira a demanda, né? Mateus capítulo 5, lá na questão da língua, ele fala, olha, não fique com demanda com seu irmão, mas vai e resolva com ele. E aí a gente não difama as pessoas, não fala mal das pessoas. Hoje em dia, essa coisa é muito pejorativa, você encostar num para falar mal do outro. Se tem alguma coisa contra alguém,
Se você acha que precisa resolver alguma coisa, vai na pessoa, fala com ela, mas não difame essa pessoa com outros, porque isso não é uma ética boa do cidadão do reino de Deus. Nós não devemos fazer isso. Pastor, qual a segunda ética negativa que o texto fala? Está no verso 3 ainda. Ele não faz mal ao próximo, não pratica o mal. O cidadão do reino de Deus não maquina o mal, não busca o mal, não pratica o mal. Pelo contrário, nós somos pelo bem. O fruto do Espírito é benignidade, é bondade. O nosso coração é tocado pelo Espírito Santo. A gente não arma planos e armadilhas para ninguém cair. A gente não pratica, a gente não pensa em fazer, em praticar e desejar o mal para ninguém, irmãos. O texto é muito claro. Não faz mal, não é nem o irmão, é ao próximo. Qualquer pessoa. O cidadão do reino de Deus, ele é do bem. Ele não pratica, ele não arma, ele não faz o mal. Terceiro, versículo 3 ainda. Não lança injúria contra o seu vizinho. A palavra injúria aqui é a palavra calúnia. Ele não inventa história e não calunia ninguém. Ele não fala o que ele não conhece sobre a pessoa. Ele não aumenta, às vezes, as coisas para denegrir a imagem de ninguém. Deus me livre, irmãos, caluniar alguém, falar mal de alguém, denegrir a imagem de alguém. O cidadão do reino de Deus, irmãos, ele tem uma ética diferente nos lábios. Ele tem uma ética diferente na sua postura. Ele não pode falar o que ele quiser. Ele tem que pôr guarda à porta dos lábios, como orou Davi. Davi, irmãos, ele diz, olha, para que dentro da minha casa eu tenha lábios puros. Às vezes é difícil, irmãos, dentro da nossa casa a gente ser o que é, né? Mas é lá que começa, irmãos. Cuidado com o uso da sua língua, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos. Cuidado com o que você fala. Não é que a sua palavra tem poder, não, viu, irmãos? Não engole essa teologia ruim, não. Não é que a sua palavra agora, de repente, constrói ou destrói, não. A única palavra, irmãos, que tem capacidade de construir e destruir é a palavra de Deus. É ela que construiu todas as coisas. A minha palavra, irmãos, não tem poder nenhum, nem a sua. Mas, na realidade, irmãos, sabe por que a gente não deve emitir palavras ruins, tolas, chulas, para denegrir, para caluniar ninguém? Porque a ética do cidadão do reino de Deus não permite isso. E não é porque de repente eu falo uma coisa que aquilo vai acontecer, não é? Mas uma coisa acontece, irmãos. Se de repente você é uma pessoa que sempre tem uma palavra amarga, uma palavra para denegrir, uma palavra para rebaixar, uma palavra para humilhar a pessoa, essa pessoa, ela vai acabar rompendo as coisas com você. Ela vai acabar, irmãos, de repente tendo dificuldade em algumas áreas da vida. Leia Tiago, capítulo 3, quando ele fala do perigo da língua. Ele fala que a língua é mundo de iniquidade. A língua é cheia de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos ao Senhor e com ela nós amaldiçoamos os homens, que são criados à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, não é bom que isso seja assim. Acaso pode sair do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então, querido, nós temos que tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios, dentro da nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, com as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente abre a boca, tem que ser unicamente para edificação. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que produz edificação e transmita graça às pessoas que ouvem. Esse menino é uma desgraça na minha vida. Como, irmãos, um pai que é cidadão do reino de Deus fala um negócio desse? Você sabe o que ele está fazendo? Ele está caluniando o filho. E a Bíblia é muito clara, irmãos. O versículo de número 3 diz isso: não difama e nem lança injúria contra a pessoa. Portanto, querido,
Nós temos que cuidar demais para a gente não falar mal dos outros e não levantar calúnias sobre as pessoas. Aquilo que você desconhece, se cale. Aquilo que você não foi testemunho ocular, você se exima de dar opinião. Estimule a pessoa a buscar na fonte a dúvida, o problema, as agruras que de repente nutrem o coração dela com a pessoa e não com você. Fofoca, maledicência, difamação, calúnia. Isso, irmãos, não faz parte do ethos do cidadão do reino de Deus. Tem algum problema com o irmão? Manda um WhatsApp para ele. Fala com ele assim: meu irmão, estou precisando trocar uma ideia com você. Estou querendo conversar um negócio com você. Você falou um negócio outro dia que eu preciso tirar isso a limpo com você. Vamos lá? Em quarto lugar, irmãos, estou terminando, versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. O interessante é que uma das coisas que o cristão não pode fazer é usar o dinheiro para benefício próprio e espoliar o outro. Se você der uma olhadinha lá em Deuteronômio, você vai ver que em Deuteronômio capítulo 23, tem lá um mandamento de Deus muito claro, no versículo 19, a respeito do empréstimo. É claro que aqui ele está tratando, meu pastor, de pobres. Pessoa que tem posse, empresta o dinheiro ao pobre. Lá em Deuteronômio 23, 19, diz assim: se esse pobre é o seu irmão, você não cobre juro dele. Você não cobre juro. Por quê? Porque ele é pobre. E você não vai extorquir o seu irmão com juros. Você empreste, mas sem cobrar juro. Mas sabe o que fala lá em Deuteronômio 23, 20? Mas ao estrangeiro, você pode cobrar juros, mas você cobre um juro honesto. E aí, de repente, irmãos, esse salmo aqui é um reflexo de Deuteronômio 23. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Sabe o que significa isso? É você explorar as pessoas com um juro altíssimo e ganhar dinheiro às custas dela. Sabe o que é isso, irmãos? Marca de um cidadão do reino de Deus. Pastor, quer dizer que agora a gente não pode mais emprestar dinheiro com juros? Você pode emprestar o dinheiro com juros, mas você não pode extorquir da pessoa que você emprestou. E se essa pessoa for seu irmão na fé, a Bíblia diz que você não deve cobrar juros. Pastor, o que é isso? É ética do cidadão do reino de Deus. Hoje em dia, né, a gente pede dinheiro emprestado, pega dinheiro emprestado, graças a Deus, eu não. Mas talvez muitas pessoas precisem pedir dinheiro de outros, né? E às vezes emprestam, e às vezes ficam aí com juros exorbitantes nas mãos de agiotas, perde tudo que você tem com juros altíssimos. Mas isso, irmãos, dentre o cidadão do reino de Deus, não pode acontecer. Não pode acontecer. O texto diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Sabe o que significa isso? Não extorquir o seu irmão. Pelo contrário, se for o seu irmão, você empreste sem cobrar juros, porque ele é seu irmão. E do estrangeiro você cobre juros, mas cobre um juros honesto, né, meu pastor? Aquilo que preceitua, sei lá, um mercado. Interessante que o pastor Luciano, eu já emprestei dinheiro meu para algumas pessoas, principalmente para o meu irmão de sangue. Ei, pastor. Eu emprestei o dinheiro para ele, falei: meu filho, usa aí do jeito que você quiser aí, toma, vai lá, fica em paz. Aí no dia que ele foi me pagar, ele falou assim: Lula, porque eu sou o Lula de verdade, esse aí é o fajuto, viu? Ele falou assim, é o apelido lá na minha casa.
Ele falou assim: Lula, quanto que é que eu tenho que te pagar de juros? Eu falei: meu filho, você está me confundindo. Nenhum tostão. Quase que ele caiu para trás. Mas nenhum tostão. E ó, você me paga quanto você quiser. E sem nenhum tostão de juros. Sabe por quê? Porque muito mais o Senhor tem me abençoado. Muito mais o Senhor tem me dado. E eu não vou, absolutamente, cobrar juros do meu irmão. E ó, nem de um estrangeiro. Se de repente, bom, eu não tenho dinheiro para emprestar. Mas eu acho que se um dia eu emprestasse a alguém que eu não conheça, eu acho que eu faço, pastor, aquilo que eu faço sempre. Eu oferto. Eu dou. Você não precisa nem me devolver. Fica de oferta para você. Eu vou além, sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio diz: porque muito tem nos abençoado o Senhor. E eu não vou fazer custo desse dinheiro, de repente, com a dificuldade do meu irmão, não vou fazer isso. Portanto, irmãos, quarta atitude, atributo do cidadão do reino de Deus, que ele não deve praticar, tá bom? Ele não empresta o seu dinheiro com usura. E terminando, verso 5, o texto diz: nem aceita suborno contra o inocente. Claro, o cidadão do reino de Deus não aceita suborno. Ele não ganha por fora. Ele não é adepto da propina. Ele não é adepto de ganhar um caixa 2. Ele não tem aquele jeitinho, né? Ele não tem aquela coisa de me dar aqui que eu facilito lá. O cidadão do reino de Deus não pode ter esse tipo de prática. Que práticas, pastor? E eu termino. Primeiro, ele não pode difamar o próximo. A gente não pode falar mal dos outros, irmãos. Da nossa boca tem que sair o que edifica. E se alguma vez você tiver que repreender alguém por causa de algum erro, faça com amor. Em nome de Jesus. Segundo, ele não pratica o mal. Nós somos do bem. O mal nem sequer se nomeia no meio de nós. Nós não arquitetamos o mal. Nós não praticamos o mal contra ninguém. Terceiro, ele não calunia o seu próximo. Ele não denigre a imagem de ninguém. Quarto, ele não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com um juro muito alto. Mas ele tem um coração generoso. Ele, na realidade do irmão, ele não empresta com juros, né? Que é irmão. Em quinto lugar, ele não aceita suborno. Ele é um homem íntegro, vamos voltar lá. Ele é um homem honesto. Ele é um homem que pratica a justiça. Ele é um homem que fala a verdade. Ele é um homem que honra os irmãos. E ele é um homem que, quando ele promete uma coisa, ele se esforça para cumprir, porque a sua palavra é sim, a sua palavra é não, e ele cumpre a sua palavra. Interessante, irmãos, que existe um livro que se chama E Agora, Como Viveremos? Esse livro é do Dr. Charles Colson, e ele mostra como o Evangelho, ele molda uma ética diferente em nós. Como ele agora norteia toda a conduta humana do ser humano. Como ele agora deve tomar conta da nossa vida, e a gente tem que espelhar essa ética, essa conduta, esse comportamento que a palavra de Deus nos esclarece. E se fizermos isso, irmãos, a nossa luz vai brilhar diante dos homens. A gente vai fazer diferença diante dos homens. A gente vai promover entre eles a verdade de Cristo, porque eles vão ver que na nossa vida tem algo diferente da vida do ímpio, da vida daquele que não teme a Deus, daquele que de repente, irmãos, faz tudo isso na maior tranquilidade. Mas entre nós, irmãos, não é assim. Amém? Portanto, olha, primeiro, cuide dos seus lábios. Põe guarda à porta deles. Fale aquilo que edifica. Segundo, cuide dos seus olhos.
Cuidado com aquilo que você tem visto, olhado e o que tem entrado dentro dos seus olhos. Terceiro, cuide das suas mãos. Cuide da prática da sua vida, do manuseio que você tem com tantas coisas. Faça tudo com muita lisura, para a glória de Deus. Cuide do seu coração. Não permita que o seu coração se corrompa e não permita que o seu coração dê vazão a uma ética que não seja a ética do reino de Deus, mesmo que as pessoas ao seu redor achem que você não é uma pessoa tão esperta assim. Cuide dos seus pés, cuide do seu caminho, cuide de onde você anda, cuide de falar a verdade, de viver com integridade, de praticar a justiça, de honrar os irmãos, de não denegrir ninguém com a sua língua, de trazer sempre uma palavra boa para aquele que precisa. E quando a mentira assaltar você ou alguém, fale a verdade, mas sempre em amor. A verdade precisa libertar, não humilhar. A verdade precisa curar, não adoentar. A verdade tem que agregar, não espalhar. Portanto, meu amado, viva essa verdade. Fale essa verdade de todo o seu coração, mas sempre com muito amor, sempre para a glória de Deus, sempre para que o testemunho de Cristo brilhe através de você. E assim os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém?